Agora, pra mim começar a bordar o rostinho dela, então eu vou fazer algumas marcações aqui no rostinho. Eu peguei o mesmo fio que eu trabalhei na pele dela, né? E vou fazer o seguinte, ó, vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, entre a quarta e a quinta carreira pra baixo dos olhinhos, bem no meio dos olhinhos, eu vou contar aqui 2 pontinhos e vou botar 2 alfinetinhos aqui pra marcar. Daí eu vou entrar com esse meu fio aqui por baixo do pescocinho dela, aqui, ó. E vou sair aqui onde tem esse primeiro alfinete aqui. Bem aqui. Vou tirar o alfinetinho aqui e vou sair aqui. Vou deixar um pedacinho de fio aqui embaixo para que depois eu possa fazer uma amarração. Agora, eu vou vir aqui, ó, no pontinho do lado. Vou entrar, vou pegando um pouquinho de fibra aqui na passada e vou sair aqui no cantinho externo do meu olho. Bem no cantinho aqui, ó. Tá? Vou puxar. Agora, eu vou vir aqui no cantinho interno do meu olho, vou entrar, vou passar aqui pegando um pouquinho de enchimento também aqui por baixo e vou sair aqui no mesmo lugar do outro lado. Vou puxar e vou sair, vou entrar aqui, ó, no canto interno do meu olho, externo, desculpe, e vou sair aqui, ó, um pontinho do lado onde eu pus o meu marcador. No pontinho do ladinho. Vou tirar aqui, ó, o meu alfinetinho. E vou entrar agora aqui onde estava o meu alfinete, saindo aqui exatamente no mesmo buraquinho que eu entrei com o meu fio. Tem que ser no mesmo lugar, tá? Aqui, eu vou sair. Agora, eu vou pegar essas 2 pontinhas aqui e vou puxar pra dar um pouquinho de profundidade pro meu rosto. Não precisa deixar muito puxado, tá? Então, a gente puxa um pouquinho, até que a gente vê que a gente conseguiu dar uma profundidade aqui. E ajusta o enchimento, pra ele ficar bem direitinho. Eu quero, na verdade, aqui só fazer as marcações de olho e boquinha. Agora, aqui, nesses fiozinhos aqui, eu vou dar um nozinho. Bem apertado. E vou perder eles lá pra dentro do meu trabalho. Saindo aqui no mesmo lugar que eu entrei. Então, eu venho aqui, vou introduzir ele aqui na minha agulhinha de tapeceiro, uma das pontas. Vou perder ele pra cá. Eu puxo aqui esse lado pra que entre aqui o meu nozinho. Essa outra pontinha aqui, eu vou tocar aqui pro outro lado, do mesmo jeito que eu fiz ali. Então, eu vou botar ela aqui também na minha agulha. E vou fazer exatamente a mesma coisa. Vou entrar aqui no mesmo lugar e vou perder aqui pro outro lado. Pra separar uma ponta da outra. Aqui. Esse pontinho aqui eu vou dar uma ajustada nele. Vou ajustar também o meu enchimento aqui na parte do queixo, pra ele não ficar feio. E agora, essas pontas aqui eu posso cortar. Tá? Feito aqui, eu já fiz a marcação, então, da minha boquinha e da parte de baixo dos meus olhinhos. Agora, eu vou fazer a parte de cima. Vou tirar meus alfinetes aqui, botar eles aqui no meu alfineteiro. Agora, eu vou entrar aqui por cima da cabeça dela, em algum lugar, e vou sair aqui no cantinho do olho dela, aqui em cima. Assim. Agora, eu vou vir aqui na pontinha de dentro do meu olho e vou cair pegando um pouquinho de enchimento no mesmo lugar aqui desse lado. Vou entrar aqui no cantinho de fora e vou sair aqui em cima onde eu entrei. No mesmo lugar, tem que ser sempre no mesmo lugar, tá? Agora, aqui, eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz lá embaixo. Eu vou puxar as 2 pontinhas aqui, pra dar uma profundidade aqui nos olhinhos, não precisa muito também.
Vou dar um nozinho aqui nas minhas pontas e vou esconder eles lá pra dentro, tá? Vou ter que refazer a minha aqui porque minha ponta escapou. Mas pra vocês terem uma ideia, só vou fazer exatamente a mesma coisa. Vou puxar e vou esconder a ponta lá pra dentro e cortar os excessos. Prontinho aqui, joguei o fio lá pra dentro e cortei e puxei um pouquinho. Não precisa puxar muito, sabe? A gente só tá dando realmente marcações pro rostinho dela. Quem tiver muita dificuldade de fazer essas partes que afunda aqui e faz a marcação, não precisa fazer, tá? Você consegue definir bem aí lugar de boquinha, de nariz. Se tiver dificuldade aqui, não precisa fazer, tá? Agora aqui, ó, eu vou contar uma, duas, entre a segunda e a terceira carreira, pra baixo dos olhinhos, com 3 pontinhos de distância, ó, 1, 2, 3, 3 buraquinhos de distância, é onde eu vou fazer o narizinho, tá? Então, eu vou entrar aqui, tirar meus marcadores. Então, hoje eu tô quitona. Deixa eu só ajustar aqui minha fibra aqui. Segunda vez que eu puxo demais o fio. E o fio volta, né? Acontece. Ó, agora aqui. Aqui. E agora eu vou contar aqui, ó. Entrei no errado. É aqui do ladinho. Esse que eu entrei aqui, 1, 2 e 3. E é aqui que eu vou entrar de novo. E vou fazer isso aqui, ó. Bem simples aqui o bordadinho do nariz, tá? Muito simples. Vou passar aqui. Agora, eu vou vir aqui desse ladinho. E vou voltar pelo mesmo buraco. Pra mim, passar umas 2 vezes pro outro lado, agora pra ele não ficar torto. Então, venho aqui, e agora eu passo umas 2 vezes no outro sentido aqui, pra que ele não fique tortinho. E mais uma vez aqui, já posso perder ele lá e cortar o meu fio. Vou ajustar aqui pra ele ficar bem direitinho. Que a gente mexe com o enchimento, então a gente tem que ir ajustando assim com a pontinha da agulha. A gente vai organizando pra ele ficar bem direitinho. Tá? Então, tá pronto aqui meu narizinho. Essa pontinha aqui eu já posso cortar também. Agora, então, eu vou botar um fiozinho branco na minha agulha pra gente fazer aqui bordadinho de olho. Eu vou usar um fio branco e um fio preto. Pode ser o mesmo fio que a gente usou da amigurumi desmanchado em 2 fiozinhos, tá? Que é o que eu vou fazer aqui, tá? Vou pegar um pedaço do meu fio da amigurumi mesmo. Vou desfiar ele e vou deixar ele em 2 fiozinhos. Então, aqui, ó. Agora, eu vou entrar com ele aqui pela lateral também. E vou sair com ele aqui na frente, ó. Embaixo do meu olhinho. Vou fazer melhor, eu vou entrar aqui nesse cantinho aqui, que vai ser mais fácil de eu fazer. Aqui. E agora, eu vou vir aqui pela frente. Assim, vou entrar aqui no cantinho do olho. E vou sair de novo ali no mesmo lugar que eu vim. É porque, por causa da trava, a gente encontra um pouquinho mais de resistência na hora de fazer esse bordadinho aqui, ó. Aqui. Vou puxar ali de novo, assim. Puxar a outra ponta lá. Vou fazer de novo a mesma coisa, só que agora, quando eu entrar aqui, eu já vou sair aqui do outro lado e vou fazer exatamente a mesma coisa aqui do outro lado, tá? Vou passar igualzinho eu passei aqui, por baixo do meu olho, 2 vezes o fiozinho branco assim.
Agora com um fiozinho preto também desfiado em 2 fiozinhos da amigurumi, eu já fiz um ladinho e vou fazer o outro com vocês. Eu fiz aqui a sobrancelha e vou contar 1, 2, 3, 4 pontinhos de distância entre uma e outra, e é bem no canto aqui do olhinho, ó. Agora eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5 e vou descer aqui, ó, um pontinho pra baixo pra fazer o rabinho da sobrancelha. Assim. Agora eu vou voltar aqui no mesmo lugar e quando eu entrar aqui eu já vou cair aqui no cantinho aqui também de dentro do meu olhinho aqui, ó. E agora aqui eu só vou cair aqui bem onde a gente entrou com um fio branco aqui no mesmo lugarzinho. Eu vou perder esse fio preto pra cá. Pra dar uma marcaçãozinha bem simples aqui em cima do olhinho, tá? Só isso. Isso aqui eu vou passar mais um pouquinho aqui, vou perder ele e vou cortar. Agora eu vou pegar um fiozinho, que pode ser o mesmo fio também desfiado, ou um fio mais fino, pra fazer a boquinha. Um fiozinho vermelho, rosa, da cor que vocês queiram pra boquinha. Pra fazer a boquinha, eu vou contar 3 carreirinhas pra baixo do narizinho dela, entrando com o fio aqui pela lateral também. E eu vou fazer mais ou menos do tamanho ali do narizinho dela, com 3 ou 4 pontinhos também de espaço. Acho que eu vou botar aqui. Fazer menorzinha, bem pequenininha. Vou fazer com 1, 2, 3, 4 pontinhos. Eu puxo aqui e puxo aqui. Puxo dos 2 ladinhos aqui pra ficar direitinho. A boquinha não vou passar muitas vezes, vou passar umas 2 ou 3 vezes só. E só para um lado, não preciso passar para os 2 lados também. Tá? É uma boquinha bem simplesinha. Vou passar já aqui. E agora eu vou cortar. Vou ajustar bem ela aqui. E já posso cortar esses fiozinhos. Deixar bem direitinho, né? Pra ela não ficar torta. Agora sim. E é só cortar os fiozinhos também. Eu vou cortar esse pretinho que eu esqueci aqui. Tá? Só arrumar eles aqui pra dentro, pra não aparecerem. E ajustar agora a minha fibra onde eu mexi, pra que não fique desproporcional. Tá? Prontinho o bordadinho do rostinho. Por último é o blush, né? Vou deixar o blushzinho por último. Agora eu vou fazer a roupinha dela. E eu vou fazer assim, ó. Vou pegar os bracinhos dela e vou erguer com um alfinete, assim, pra não me atrapalhar agora na hora de fazer o vestidinho dela. Vou trabalhar na sainha, começar trabalhando com o mesmo rosa que eu trabalhei nela. E com a mesma agulha, que é a agulha de 2,5. Tá? Dá uma organizada aqui na minha bagunça e já retorno. Então, aqui, ó, pessoal, eu vou pegar a minha linha rosa e vou dar uma laçada fora do meu trabalho, tá? Dou minha laçadinha inicial aqui e agora eu vou contar aqui, ó. Da primeira carreira aqui da união das perninhas, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreirinhas. Vou entrar com a minha agulha assim, ó. Opa, é assim. Assim. Na 8ª carreirinha, depois da união das pernas. E daí, eu vou fazer assim, ó. Vou puxar essa laçadinha aqui. Assim. Agora, aqui, eu vou fechar. E subir uma correntinha pra valer o meu primeiro ponto baixo. Agora, eu vou vir aqui, ó. No próximo pontinho, pegando sempre nesse sentido assim, ó.
assim. Opa. Pegando sempre assim. E fazendo um ponto baixo. No próximo, entro assim de novo. Pego e faço o ponto baixo. Não é, isso aqui é bem tranquilo de fazer, tá, pessoal? Parece aqui que eu tô um pouquinho de dificuldade, porque eu preciso olhar na câmera e o que eu tô fazendo aqui. E daí eu, né, fica mais difícil porque eu tenho que cuidar os dois lugares, né? Aqui eu entro, puxo e faço o meu ponto baixo. E assim eu vou fazer agora por toda a volta da cintura dela, tá? Eu vou passar toda a cintura dela até chegar aqui de novo, fazendo um ponto baixo, então, para cada ponto assim, pegando de ladinho. Cheguei aqui no fim, então, fiz toda a volta em ponto baixo aqui. E quando eu chego aqui atrás, então, eu vou vir aqui, ó, no pezinho da segunda, da correntinha que eu subi, né, que eu fechei, fiz a correntinha, e vou fechar um baixíssimo aqui, tá? Agora aqui eu vou subir 3 correntinhas. 1, 2 e 3 correntinhas. Esse aqui vai ser o meu primeiro ponto alto, tá? Agora eu vou laçar e vou vir aqui no mesmo lugar e vou fazer outro ponto alto. No mesmo lugar, tá? Então, aqui eu fiz um aumento em ponto alto. Agora, eu vou vir no próximo ponto aqui e vou fazer o ponto baixo, um ponto alto sozinho. No próximo, 2 pontos altos no mesmo lugar, tá? Essa aqui vai ser a minha sequência que eu vou seguir aqui agora. Eu vou fazer um aumento em ponto alto e um ponto alto sozinho, tá? Até o fim. E aqui eu vou explicar pra vocês agora que aqui é diferente que eu fiz da filha e da mãe. Na filha, eu fiz toda ela de aumento. Pra cada pontinho aqui, eu fiz um aumento em ponto alto. Pra mãe, eu não vou fazer a saia tão rodada, eu vou fazer a saia mais magrinha pra, né, ficar um pouquinho diferente. Então, eu vou fazer a saia igual, porém aqui eu faço um aumento e um ponto sozinho. Um aumento e um ponto sozinho em ponto alto. Aqui na primeira carreira eu fiz da filha toda ela em aumento em ponto alto para ela ficar bem rodadinha assim. A da mãe eu vou fazer um pouquinho mais sequinha, né? Geralmente as mães não usam saia tão rodada quanto criança, né? Então aqui, vou seguir fazendo aqui então um aumento e um ponto alto por toda a minha volta. Quando vocês fizerem a filinha, façam em toda a carreira de aumentos. Cheguei aqui no final, então, ó, fiz um aumento e um ponto alto sozinha. Agora eu vou vir aqui, ó, 1, 2, na terceira correntinha, eu vou entrar, vou puxar aqui o meu fio rosa. E vou pegar agora o meu fio cinza. Então, vou puxar bem esse rosa aqui embaixo. Mas não vou cortar ele, porque depois eu volto a trabalhar com ele, tá? São só detalhes que eu vou trocando de cor aqui. Com esse cinza aqui, eu já vou caminhar junto com ele agora, enquanto que eu crocheto, pra mim ir escondendo ele, tá? Então, aqui eu dou mais uma correntinha pra valer pelo meu primeiro ponto baixo. E aqui, no mesmo lugar, eu vou vir e vou colocar um ponto baixo. Só pra dar um acabamentinho aqui, ó. Tá? Esse rosinha aqui eu vou deixar em linha espera, porque depois eu vou trabalhar com ele de novo. E o cinza que eu vou começar, eu vou trabalhando junto com ele aqui pra ir levando ele junto. E agora essa volta aqui vai ser toda de ponto baixo, tá? Então agora eu vou fazer aqui um ponto baixo pra cada ponto que eu tenho aqui, pra cada ponto alto, até o final, tá? Então eu vou só fazendo assim, um ponto baixo sobre ponto alto, até chegar aqui de novo. E aqui, ó, cheguei aqui no final, fiz meu último ponto baixo na cor cinza, eu cortei aqui o meu fio, tá? E eu vou vir aqui no pezinho da segunda correntinha que eu subi, vou fechar com um baixíssimo. Vou pegar o fio rosa que eu deixei lá atrás, ó. Esse cinza aqui, eu vou de novo caminhar os pontos com ele por baixo aqui pra dar acabamento pra ele, tá? O rosa que eu deixei em espera aqui, ó, eu vou agora fazer aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas para valer pelo ponto baixo, pelo ponto alto. Vou puxar bem esse meu cinza aqui para ele ficar bem firme.
porque agora eu vou fazendo os pontos com ele junto aqui. Agora eu vou vir aqui e vou trabalhar um ponto alto para cada ponto baixo que eu tenho aqui, ó. Tá? Então, eu vou seguir trabalhando aqui essa volta agora em ponto alto. Ó, vou fazendo um ponto alto para cada ponto que eu tenho aqui embaixo, eu vou levando o meu cinza aqui já para dando acabamento para ele. Cheguei aqui no final, fiz o meu último ponto, puxei aqui na terceira correntinha com o ponto baixíssimo, vou deixar o rosa em espera e vou pegar o branco agora para fazer o mesmo detalhe que eu fiz ali na cor cinza, agora eu vou fazer na cor branca, tá? Igualzinho, uma carreira de ponto baixo, trabalhando um ponto para cada ponto na cor branca. Então, agora eu fecho aqui com o branco e aqui é a carreira de ponto baixo, né? Então, eu subo só uma correntinha. Tá? O rosinha eu puxo bem e deixo ele em espera. Esse branco eu vou caminhar junto aqui comigo, tá? Então, vamos fazer agora esta volta aqui. Um ponto baixo para cada ponto alto que eu tenho aqui. Cheguei aqui no final, cortei o fio branco, fechei com o baixíssimo, vou pegar o rosa que eu deixei em espera lá atrás e vou subir aqui 3 correntinhas com a cor rosa. E agora eu vou fazer a minha última volta aqui de ponto alto na cor rosa. E vou levando aqui o meu branco para dar acabamento já por dentro dos meus pontos aqui, tá? Então, vamos para fazer essa volta toda em ponto alto. Cheguei aqui no final, então, e agora que eu não vou fazer a troca de cor, tá? Aqui eu vou seguir com a cor rosa. E aqui, então, eu fechei com o baixíssimo na terceira correntinha e vou subir uma correntinha. Vou vir no próximo e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora é só um acabamento. Então, eu fiz o ponto baixíssimo. Ai, meu Deus. O ponto deu uma enosada. Uma correntinha. Próximo, ponto baixíssimo. Uma correntinha. Baixíssimo. E uma correntinha. E assim agora eu vou até o final, fazendo um ponto baixíssimo e uma correntinha. Aqui atrás, ó, por baixo, fica pro lado de baixo, né? Como eu não cortei o fio rosa, o meu fio fica aqui, ó. A parte que eu deixei em espera fica... Mas ele fica por baixo, então não aparece. Não achei necessário, cada vez que eu chegava no fim da carreira, cortar e começar de novo. Mas quem tiver dificuldade de fazer assim, sem corte do fio, pode cortar o fio, se achar também que prefere, e cada vez ir começando aqui uma carreira nova, né? Eu prefiro fazer assim, que é mais ágil. Então, aqui eu vou seguir fazendo um ponto baixíssimo, uma correntinha até o final, tá? É só um acabamento na saia mesmo. Cheguei aqui no final, ó, fiz o meu ponto baixíssimo, a minha correntinha. Agora, eu vou vir aqui no último pontinho, eu vou fazer um baixíssimo. Uma correntinha e vou cortar este fio. E agora é só eu dar um acabamento aqui pro meu fiozinho, esconder ele e tá pronto então a minha sainha, tá? Então, depois eu só vou dar o acabamento aqui pra esconder, vou mostrar pra vocês como que ela fica. Ela ficou assim. Ela é menos rodada do que a menorzinha aqui, então eu fiz bem mais rodadinha, tá? Agora vamos pro casaquinho, pro coletinho. Pra mim iniciar aqui, então, o coletinho ali, o casaquinho, eu vou começar aqui fazendo a minha laçada inicial. E agora eu vou subir aqui 28 correntinhas. Então, eu vou vir aqui fazer 1, 2, 3, vou até 28. Depois que eu fiz aqui, então, as minhas 28 correntinhas, agora eu vou pular a primeira correntinha de base aqui, vou vir na segunda correntinha e vou voltar trabalhando pontos baixos. Então, agora eu vou voltar aqui trabalhando 27 pontos baixos até o final da minha correntinha. Cheguei aqui no final, então, dos meus 27 pontos. Quando eu chego aqui no final, agora eu giro o meu trabalho. Importante que o fio, quando vocês girem o trabalho, façam esse sentido aqui anti-horário, ó. Eu giro o meu trabalho assim e o meu fio tem que ficar lá pro lado de trás, tá? E agora eu venho já aqui, ó, dou uma espichadinha no pezinho do primeiro pontinho aqui e vou voltar trabalhando sobre os 27 pontos. E agora o que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar carreiras de vai e vem de 27 pontos. Então, agora eu vou fazer aqui no total mais 5 voltas de 27 pontos. Toda vez que eu chego no final,
eu giro o meu trabalho e volto trabalhando em ponto baixo. Eu não vou dar correntinha aqui na hora de girar o trabalho, porque eu quero que essa minha superfície aqui, né, que fique bem retinha, fique bem alinhadinha, então eu não dou correntinha na hora de virar. Quem optar aí, achar melhor, pode dar correntinha, não interfere em nada no trabalho, tá? Eu sempre prefiro fazer sem a correntinha aqui pra virar, porque eu acho que fica mais retinho, fica mais bonito, tá? Então vamos subir agora mais 5 voltas, fechando 6 no total com essa que a gente já trabalhou aqui anteriormente, tá? Só seguir trabalhando assim. Então aqui, ó, pessoal, voltei porque eu cometi um equívoco aqui com vocês. Eu pedi para que vocês subissem 5 voltinhas depois da primeira volta inicial aqui que a gente tinha feito, né? Não são 5, pessoal, são 4. A gente fica com 5 voltas no total, tá? Me desculpem, são 4 voltas que a gente sobe. E depois que eu fiz as minhas 4 voltas aqui, então, eu vou girar novamente o meu trabalho e vou iniciar meu trabalho trabalhando 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Agora eu vou subir aqui 5 correntinhas. Não façam correntinhas muito apertadas, que a gente vai ter que trabalhar nelas depois. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Agora eu vou pular aqui embaixo 5 pontos também, ó. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto eu vou entrar e vou seguir trabalhando ponto baixo aqui. Tá? Então agora eu vou trabalhar aqui no total 11 pontos baixos. Então aqui eu já fiz 1, 2, 3 e vou completar 11. Depois que eu fiz os 11 pontos baixos aqui, agora eu vou subir novamente 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou pular 5 aqui embaixo de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou entrar aqui no sexto e terminar fazendo 3 pontos baixos. 1, 2, e o último aqui no cantinho, 3 pontos baixos. Agora eu giro de novo o meu trabalho e aqui eu vou trabalhar 3 pontos baixos na sequência. 1, 2 e 3. E agora eu vou trabalhar um ponto para cada uma dessas correntinhas que eu tenho aqui. Então eu vou vir aqui, ó, pegando a alcinha da minha correntinha e trabalhando 5 pontos, um em cada correntinha, ó. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos. Agora eu vou trabalhar 11 pontos baixos na sequência. Então, vou fazer aqui 1, 2 e vou fechar 11. Depois que eu fiz os 11 pontos baixos, eu caí de novo aqui nas 5 correntinhas e vou trabalhar de novo aqui um ponto para cada correntinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5 pontos, um em cada correntinha, e termino aqui agora com 3 pontos baixos. 1, 2 e 3 pontos baixos. Agora eu vou girar o meu trabalho e vou voltar trabalhando aqui sobre os pontos baixos que eu tenho aqui. E agora eu vou fazer mais essa volta de pontos baixos e vou voltar de novo em pontos baixos. Ou então aqui agora eu vou fazer 2 voltinhas de pontos baixos. Então, aqui, ó, cheguei ao final das minhas 2 voltinhas, então, meu trabalho está assim. Agora eu vou girar aqui de novo o meu trabalho, e agora eu vou voltar aqui trabalhando pontos baixíssimos, tá? Então, para cada pontinho que eu tenho aqui, eu vou trabalhar um ponto baixíssimo. Fazer toda a minha volta aqui agora, trabalhando pontos baixíssimos até o fim do nosso trabalho. Então, aqui, ó, cheguei no final da minha volta de pontos baixíssimos e agora sim, aqui no final, eu vou dar uma correntinha, vou girar o trabalho e vou trabalhar aqui, ó, sobre o meu ponto baixíssimo que tá aqui atrás, ó. Aqui tem o meu ponto baixíssimo. Eu vou vir aqui no meu ponto baixíssimo, no primeiro, pegando só uma alcinha aqui do meu ponto baixíssimo, uma alcinha de baixo, e aqui eu vou fazer um aumento em ponto baixo. 2 pontos baixos juntos no mesmo lugar.
tá? Agora eu vou seguir pegando aqui, ó, só essa alcinha. Deixa eu dar uma ajustada aqui no meu foco, porque tá meio... Parece que tá meio fora de foco, pra você pegar bem, ó. Ó, tô pegando só a alcinha de baixo ali do meu ponto baixo, baixíssimo. E vou fazer um ponto baixo pra cada uma, ó. Aqui tá o meu ponto baixíssimo, né? E daí eu venho só nessa alcinha aqui de baixo e é aqui que eu vou trabalhar, tá? Fazendo um ponto baixo, então, pra cada ponto baixíssimo que eu tenho aqui, até chegar aqui no meu último ponto. E no meu último ponto eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no primeiro, eu vou botar 2 pontos baixos juntos no mesmo lugar. Então, eu faço um aumento no início e um aumento no fim. E aqui, então, eu cheguei no finalzinho, aqui tá meu último ponto baixíssimo, na alcinha também eu vou fazer aqui um aumento em ponto baixo. Agora eu vou girar, vou dar uma correntinha, aqui sim eu dou uma correntinha, giro o trabalho, venho no pezinho do primeiro ponto baixo que eu tenho aqui e vou fazer de novo um aumento em ponto baixo aqui. E agora eu sigo trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo, agora eu faço ponto normal, tá? Não preciso mais preservar alcinha nenhuma, não preciso mais pegar em uma alcinha. Pego todo ponto aqui e vou trabalhando ponto baixo até chegar aqui no meu último ponto e aqui também eu faço um aumento em ponto baixo. Então, quando eu cheguei aqui no final, eu também fiz um aumento aqui em ponto baixo e agora eu giro o trabalho sem correntinha, porque agora eu vou voltar trabalhando um ponto para cada ponto que eu tenho aqui. Tá? Então, essa volta aqui vai ser toda de ponto sobre ponto. E daí, eu chego aqui no final, ó, fiz o meu último ponto baixo e agora eu vou descer fazendo acabamento nas laterais aqui, tá? Então, eu já vou descer direto aqui do ladinho, no próximo pontinho, fazendo um ponto baixo. No próximo ponto baixo. No próximo ponto baixo. E assim eu vou agora fazendo toda a volta aqui em ponto baixo, tá? Para cada intervalinho que eu tenho aqui, eu coloco um ponto baixo. Fazendo um acabamentinho aqui. E eu vou fazer tudo aqui, vou descer, fazendo ponto baixo aqui, e vou subir, fazendo ponto baixo até chegar nesta ponta aqui em cima, tá? Aqui, quando eu chegar aqui nesses 2 pontos do canto aqui, aqui eu faço 2 pontinhos no último ponto aqui da curvinha, para dar um acabamento mais arredondado aqui, então, tá? Vamos só seguir aqui, então, trabalhando ponto baixo, nada mais que um acabamento aqui pro nosso casaquinho. E daí, eu cheguei aqui no final, fiz o último ponto baixo aqui, e agora eu vou vir aqui, ó, no último aqui venho no primeiro aqui em cima e vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou cortar este fio e vou dar um acabamento nele aqui, tá? Então, agora eu vou pegar uma agulhinha de tapeceiro e esconder este fiozinho aqui, dando um acabamentinho nele, tá? Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu tenho o meu casaquinho, né? E quando eu dobrar assim, ó, eu vou ver que a golinha dele fica bem dobradinha pra ficar pra fora assim. Então, o próximo acabamento que eu vou fazer é assim. Eu vou pegar o meu trabalho por esse lado aqui, que vai ser o lado dele. Vou pegar o meu fiozinho rosa e vou entrar assim, ó. Aqui embaixo da minha golinha, aqui tem bem a dobrinha da golinha, ó. Aqui tá a carreira dos pontos baixíssimos, que é a minha gola da dobra. Eu vou vir nessa carreirinha aqui, ó, bem rente à carreira dos pontos baixíssimos. Vou puxar o meu fio aqui. Vou deixar um pedacinho aqui atrás para depois eu dar acabamento, tá? E vou fazer assim, ó. Vou prespontar aqui, fazendo pontos baixíssimos assim, ó. Puxo. Vou dar um ajuste nesse aqui. Venho no próximo aqui, entro com a agulha, puxo lá embaixo e faço assim, ó. Eu tô, na verdade, aqui fazendo um presponto em pontos baixíssimos, ó. É um acabamentinho, né? E eu vou começar aqui bem embaixo da gola, que depois não aparece ali, onde a gente faz o arremate. É isso aqui que eu vou fazer, tá? Vou trabalhando ponto baixíssimo assim. Bem na carreirinha, debaixo da carreirinha dos pontos baixíssimos, bem na... Ó, se vocês olharem que ela tá bem na carreirinha, embaixo da carreira dos pontos baixíssimos.
E vou fazendo assim. Ó. Fazer aqui, e daí aqui eu entro na carreira dos pontos baixos do acabamento aqui. E aqui, ó, minha carreira vai ficar... Vocês vão dizer, ah, mas o acabamento ficou do avesso. Esse aqui é o lado certo. Mas eu fiz propositalmente, porque quando a gente presponta agora, depois o casaquinho dela, ele fica assim, ó. E daí fica mais bonitinho o acabamento assim do que se ele tivesse assim, ó. Tá? Por isso que eu fiz propositalmente assim, porque depois o resultado é melhor. Tá? Então aqui. Agora, quando eu cheguei aqui, daí eu vou entrar agora aqui, bem rente à carreira de ponto baixo, eu vou continuar prespontando. Eu vou virar aqui e vou seguir fazendo aqui a minha carreira de pontos baixíssimos. É só eu introduzir aqui em cada buraquinho, né? E puxar o meu fiozinho fazendo baixíssimo, tá? Fazer mais um pouquinho aqui. Ó, tô bem rente agora à carreira do acabamento. Agora eu viro aqui, porque eu cheguei na carreira de baixo e sigo fazendo bem rente à carreira do acabamento, tá? E é só isso aqui que eu vou continuar fazendo. Eu vou descer aqui, desci, agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, fazer toda essa parte de trás, depois eu vou subir, vou girar até chegar aqui de novo, prespontando aqui em pontos baixíssimos, tá? Vou fazer o meu aqui e já retorno com vocês. Então, aqui, ó, pessoal, tô chegando no finzinho aqui, eu vim fazer mais um pouquinho, pra quem não pegou aí de primeira, prestar bem atenção agora aqui no finzinho, ó. Eu fiz um pontinho, entro aqui no buraquinho, meu fio tá lá embaixo, ó. Eu puxo ele, trago ele e faço o ponto baixíssimo. Entro aqui, pego meu fio lá embaixo, puxo ele e faço baixíssimo. Ó. Bem simples, tá? Vou seguir agora aqui mais um pouquinho. Cada espacinho de ponto aqui tá bem marcado os espaços de ponto, então não tem erro. Então, eu cheguei aqui no final, tá? Aqui tá meu último pontinho. E aqui tá o primeiro ponto que eu fiz. Eu vou vir aqui dentro do primeiro ponto que eu fiz e fazer outro ponto aqui, ó. Bem rente a esse. Agora aqui atrás eu corto meu fio. E puxo todo ele aqui pra frente. Pego esta pontinha e coloco na agulha de tapeceiro. Opa. Ui. Aqui. Eu baixei um pouco a minha luz, sei que tá um pouquinho mais escuro para poder trabalhar com o fio branco. Porque a luz alta no fio branco dá muito contraste, tá? Por isso que eu baixei um pouquinho, está mais escurinho um pouquinho, mas acho que assim é mais fácil de vocês visualizarem. Aqui, ó. Tá? Agora eu vou entrar aqui dentro deste primeiro ponto que eu fiz aqui. Eu entro dentro dele para passar o fio lá para trás, ó. E daí o meu acabamento fica assim, ó. Fica bem bonito, um acabamento aqui em cima. Tá? Agora aqui os dois eu vou ajustar as duas pontinhas aqui embaixo. E aqui eu vou dar um nozinho. Porque essa parte fica pra baixo, então não aparece. Então eu vou dar um nozinho aqui, bem de boa. Pra fazer um acabamentinho aqui. E aqui eu vou ajustar o meu pontinho aqui na frente. Pra não aparecer a emenda. Ele fica bem bonito, não aparece a emenda. Tá? Esse daqui agora eu só vou fazer um acabamentinho aqui, eu vou só passar um pouquinho aqui esse ladinho pra cá, para deixar esse meu nó mais baixo. Faço assim, ó. Corto. E esse outro eu passo aqui nesse daqui, pra cima também. Na verdade, isso aqui é só pra baixar o nozinho, pro nozinho não ficar saliente. E essa parte aqui fica pra baixo, dentro, então não aparece, tá? Corto aqui também. Então, aqui, ó, essa parte fica pra dentro e essa parte aqui fica pra fora, tá? Agora, eu vou dar o acabamento dessa minha ponta aqui, que eu finalizei também. E aqui o acabamento também é assim, ó. Vou pegar aqui também, vou botar na minha agulha de tapeceiro. E vou voltar com esse fio aqui pra trás, no mesmo ponto que eu fiz o baixíssimo. Vou ajustar aqui pra ele não ficar grosso, né? Agora, eu vou vir aqui por dentro do último ponto e volto com ele lá pro outro lado.
Ajusto ele aqui pra ele ficar direitinho. Porque o que vai aparecer é essa ponta aqui. E agora é só eu passar ele por entre uns fios aqui, por entre uns pontinhos e cortar este fiozinho. E tá pronto aqui o meu acabamento aqui também, tá? Então, o meu casaquinho ficou assim. Agora, eu dobro a minha golinha assim. Vou ajustar bem ela aqui pra ela ficar bem direitinho, não repuxar os pontinhos. E vou vestir nela, tá? Então, vou pegar aqui minha bonequinha. Aqui nas manguinhas, quem quiser pode passar um pouquinho de cola pano. Ou cola de silicone fria, né? E fazer a colagem aqui, porque ela vai emendando aqui no início da manguinha, que é branquinho. Pra parecer que é um coletinho de manga curta. Então, quem quiser pode fazer essa colagem aqui. Botar um pouquinho de cola ali. Agora aqui eu vou dobrar ele. A golinha dobra bem direitinho. Vou ajustar bem. E tá pronto o nosso coletinho. Tá? Das duas, tá pronto o coletinho. Tá? Agora vamos, então, ao cabelinho dela. Então, aqui, ó, pra fazer o cabelinho, eu já iniciei a minha base de aumentos aqui, porque é a mesma base de aumentos da cabeça, tá? Então, o que que eu fiz aqui? Eu trabalhei do anel mágico de 6 pontos até 5 pontos em um aumento por toda a volta, encerrando aqui a base do meu cabelinho, então, com 42 pontos, que é a mesma medida da cabeça. Vai rolar pra vocês aqui a receita do anel mágico até aqui. E caso vocês tenham dúvida aí, é só seguir a carreira padrão, só seguir carreiras padrões de aumento aí no amigurumi, né? Desde o anel mágico até 5 pontos em um aumento. Agora eu vou seguir as carreiras retas aqui, tá? Então agora eu vou trabalhar aqui da carreira de número 8, que é a carreira que vai seguir aqui, até a carreira de número 15 de ponto sobre ponto. Então depois que eu termino as minhas 8 voltas retas aqui, eu paro na volta de número 16. E agora eu vou iniciar minha última volta, a volta de número 17, fazendo 15 pontos baixos. Então, eu vou fazer agora 15 pontos na sequência. Depois que eu trabalhei os 15 pontos iniciais aqui, eu vou fazer um meio ponto alto. Então, eu laço, puxo e tiro os 3 de uma vez só. Fiz meio ponto alto. Agora, eu vou fazer 2 pontos altos na sequência. Tiro 2 e tiro 2. 1, tiro 2 e tiro 2. Agora eu vou fazer 2 pontos altos alongados, que é assim, ó. Eu laço, entro, tiro uma vez, tiro 2 vezes e tiro 3 vezes. Vou fazer mais um ponto alto alongado. Eu laço, entro, tiro uma vez, tiro 2 vezes e tiro 3 vezes. Agora, eu vou fazer 2 pontos altos normais. Então, tiro 2 e tiro 2. Mais um. Tiro 2 e tiro 2. E agora, eu vou fazer um meio ponto alto, que eu laço, entro e tiro os 3 de uma vez só. E agora, eu sigo trabalhando em ponto baixo até o final, encerrando a minha volta aqui, então, em pontos baixos. E daí, eu chego aqui no final, no meu último pontinho. Já vou encerrar aqui fazendo o baixíssimo no último pontinho. Vou cortar este fio aqui e vou deixar um pedaço de fio pra mim costurar na cabecinha dela, tá? Quem quiser pode colar, tá? Quem optar pela colagem aí não precisa deixar fio, pode fazer o acabamento. Eu vou costurar. Dessa vez vou costurar. Então aqui tá minha touquinha. Agora pra mim não deixar ela muito apertadinha, eu vou fazer isso aqui, ó, pra gente diminuir um pouquinho da tensão que a gente coloca nos pontos para ela poder entrar bem na cabecinha dela. Aqui é a franjinha. E daí eu vou pegar minha bonequinha aqui e ela entra assim, ó. A franjinha, obviamente, é pra frente. Ela entra assim na cabecinha dela, bem como toquinha mesmo. É só ajustar aqui. Bem ajustadinha.
com esse fio que eu deixei aqui, é o meu fio do meu fone aqui, tá me estrovando, tá começando a ser incomodativo. Eu tenho que botar o fone por causa do barulho da avenida, senão fica muito barulho, você não consegue entender o que eu falo. Então, aqui, ó. Agora eu vou costurar a touquinha na cabecinha dela, tá? Já tá bem encaixadinha, agora é só botar a linha aqui na minha agulha de tapeceiro e começar aquela que é a melhor parte, né? A costurinha, né? Que a gente não gosta muito. Mas essas bonequinhas aqui, uma vai para uma criança, né? E a outra vai para a mãe, mas as duas, obviamente, vão ficar para a criança e a criança vai brincar bastante, então eu vou costurar. Tá? Então, aqui, ó. Vou costurar agora assim, ó. Bem simples a costura, não tem segredo nenhum. Eu vou entrar aqui passando assim, ó. Uma costurinha bem... Não precisa ser uma costura muito apertada para não repuxar os pontinhos, tá? E puxo fazendo a minha costura. Entro aqui no pontinho. E saio. Fazendo a costurinha, tá? Eu vou fazer essa costura aqui por toda a minha volta aqui da cabecinha. Uma costura bem tranquila costurar, né? A maioria já sabe, não tem muito segredo. É só ir passando aqui, pegando a touquinha e, obviamente, né, a cabecinha junto aqui, passando pelos pontos da touca e da cabeça, fazendo assim, ó. Não puxem muito aqui pra não repuxar os pontinhos, deixe bem pontos firmes, mas não tão apertados. Assim eu vou agora. E quando eu chegar aqui para passar para costurar na franjinha dela, eu não vou costurar aqui na franja. Eu vou costurar nessa carreira aqui, ó. É que no fio preto eu sei que é difícil de enxergar. Eu não vou costurar aqui rente à franja aqui embaixo. Eu vou costurar aqui nessa carreirinha aqui, onde seria a carreira do ponto baixo, ó. Tá? Porque aqui a gente começa em ponto alto, então a carreira tá mais pra cima. É aqui que eu vou costurar, não vou costurar aqui. Essa parte aqui da franjinha eu não vou costurar, tá? Vou costurar só por cima dela aqui. Vou seguir costurando até chegar aqui atrás. Então, aqui, ó, pessoal, eu fiz a costura da touquinha na cabecinha dela, né, do cabelinho. Tá pronta, então, essa parte. Agora, a gente vai fazer, então, aqui o rabinho de cavalo dela, tá? Vou iniciar o meu rabinho de cavalo aqui trabalhando um anel mágico de 6 pontinhos, tradicional, o nosso amigurumi aí. 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Finalizado aqui os meus 6 pontos baixos, agora eu vou vir aqui no primeiro ponto fazendo um aumento. E eu vou fazer um aumento para cada um dos 6 pontos que eu tenho aqui, e encerrando aqui, então, essa segunda volta com 12 pontos. Aqui eu vou puxar o meu fiozinho do meu anel e eu vou deixar o meu fiozinho um pouquinho longuinho, assim, não precisa tanto, para depois eu poder sustentar na cabecinha dela para poder costurar, tá? Então, aqui agora eu faço toda essa voltinha de aumentos. Agora aqui, ó, eu tenho 12 pontos no meu trabalho. Eu sei que o fio preto é meio difícil de enxergar, tá? Mas aqui, depois eu vou vir aqui, eu fiz os 12 pontos, né, os 6 aumentos, e agora eu vou vir aqui no primeiro pontinho da minha próxima volta e vou fazer um ponto baixíssimo, tá? E agora aqui eu vou subir 41 correntinhas. 3, 4, 5 e vou até 41. Aqui, 41 correntinhas. Pessoal, esse número de correntinhas aqui é o que vai definir o comprimento do cachinho de vocês, tá? Então, se vocês querem cachinho maior, aumentem o número de correntinhas. Se vocês querem cachinho menor, diminua o número de correntinhas, tá? Eu fiz na medida de 41 correntinhas, na verdade 40, porque a uma é pra mim virar. Então, aqui, ó, viro, né? Venho na segunda aqui e volto trabalhando agora 40 aumentos. Para cada uma dessa correntinha que eu tenho aqui, eu vou fazer um aumento em ponto baixo, em todas as correntinhas que eu tenho aqui. Então, no total aqui, eu vou ter 40 aumentos e 80 pontos no total, né? Então, eu vou seguir trabalhando aqui. Cuidem para não torcerem as correntinhas, para ela sempre ficar na posição certinha. E sigam em aumentos em todos os pontinhos até aqui embaixo.
Cheguei aqui, fiz o meu último aumento aqui, então, no finalzinho. Agora aqui, ó. Eu vim no segundo ponto, no próximo pontinho aqui, e vou fazer um ponto baixíssimo nesse ponto aqui. Venho no terceiro ponto aqui, que é o próximo ponto, e faço outro ponto baixíssimo, e desse aqui, agora eu subo as 40 correntinhas. 2, 3, e assim eu vou até fazer 40 correntinhas. Quando eu chegar nas 41, né? Depois eu viro, volto fazendo 40 aumentos, e ele vai ficar assim. Fecho no próximo fazendo baixíssimo, faço mais um baixíssimo no decorrente, subo as 40 correntinhas e assim eu vou, é uma sequência, tá? E daí no total aqui vai me dar 6 cachinhos igual esse daqui, ó, tá? Eu sempre faço assim quando fazer coquinho e rabo de cavalo e rococó, com os cachinhos assim no anel mágico, porque daí eu ganho, não preciso costurar um por um, não preciso cortar fio, é tudo muito mais prático, tá? Então, eu vou fazer aqui 6 cachinhos igual esse daqui. Sempre quando eu volto trabalhando aqui, eu chego aqui, eu já fecho no próximo, no baixíssimo. Vou no seguinte, faço mais um baixíssimo e subo de novo as correntinhas e assim eu vou, tá? Vamos fazer porque é só a sequência, né, pessoal? Então, eu vou fazer meus 6 cachinhos aqui e já retorno com vocês. Então, aqui, ó, pessoal, eu fiz os meus 6 cachinhos, tá? E aqui eu deixei um pedacinho, fiz o último baixíssimo aqui, puxei o meu fio e deixei um fiozinho pra mim poder costurar na cabecinha dela. Agora, essa ponta do anel mágico aqui, que pedi você deixar um pedacinho, eu vou introduzir aqui na minha agulha de tapeceiro, tá? Com esse fiozinho aqui, agora eu vou definir onde vai ser a minha costura. E eu vou vir aqui, ó, aqui tem o anelzinho mágico. E eu vou contar aqui do anel mágico, ó, o anel mágico pra frente, 1, 2, 3... Entre a terceira e a quarta carreirinha pra frente do anel mágico, eu vou entrar aqui bem no meio da cabecinha dela. E vou pegar esse fiozinho aqui e vou passar ele aqui pra trás, pra mim poder costurar. E vou deixar ele aqui, ó. Ele vai firmar aqui. Vou pegar meu alicate pra ele ficar posicionado pra mim fazer a costura. Vou deixar esse fiozinho aqui. E aqui ela já fica, ó, na posição certinha que eu tenho que costurar. Agora é só eu fazer a costurinha, tá? Costurinha básica aqui, né? Já tá acostumada a fazer costura. Vou botar o meu fio na minha agulha. E daí aqui a costurinha bem básica, não sei se eu vou conseguir mostrar bem pra vocês aqui, ó. Aqui tá o meu trabalho, né? E aqui tá a minha peça. Eu vou passando aqui, ó, o fio no trabalho e na peça. Costurando aqui na toquinha dela, o meu rabinho de cavalo. Então, eu faço aqui um pontinho. Não consigo enxergar no preto. Aqui foi o primeiro pontinho. Passo aqui pela minha peça. Agora, eu venho aqui em cima do meu cachinho, passo por cima do meu cachinho. Viro esse cachinho pra cá, passo aqui embaixo, só ir pregando aqui esse anelzinho mágico aqui na toquinha dela. Não tem nenhum grande segredo, é costura, né? Costura que a gente já tá acostumado a costurar. Eu aqui na câmera com um fio preto é quase impossível pra mim enxergar. Já não sou aquela coisa, né, que enxerga, que é uma beleza, né? Ó, eu passo uma vez na touca, uma vez nos cachinhos. Aqui já embolou meu fio. Daí, passo o cachinho que já tá costurado pro outro lado. Aqui. Agora, eu venho aqui de novo no cachinho. E assim eu vou fazer por toda a volta aqui, essa costurinha. Bem tranquila de fazer. Tá? Vou seguir minha costura aqui, né? A costura básica, a gente já tá acostumado a fazer. E já retorno com vocês assim que a minha costurinha aqui estiver pronta. Eu vou costurar tudo em torno aqui. Então, aqui, ó, pessoal, depois que eu costurei o meu coquinho aqui, meu rabinho de cavalo,
eu senti que ele tá bem firme, tá bem costuradinho aqui. Eu peguei a ponta e encontrei naquela primeira ponta do anel mágico que a gente botou pra firmar o cachinho lá pra costura, né? Agora essas duas pontas aqui, eu vou dar um nozinho bem apertadinho e vou perder elas lá pra dentro do meu trabalho, tá? E daí aqui, ó, meu coquinho tá bem firme, bem costuradinho, tá? É bem difícil eu fazer a costura aqui embaixo, porque o meu espaço é bem limitado, né, meninas? E pra costurar a gente tem que ficar com a boneca bem posicionada no colo da gente. E também com o fio preto, né? É cruel de costurar. Então, eu tento passar pra vocês assim, mas é humanamente impossível costurar aqui embaixo da minha câmera. Agora, eu vou só perder esses fios aqui por dentro do meu trabalho. Um pra cada lado, que nem eu fiz antes. E daí é só cortar os excessos e tá finalizada aqui a costurinha. Tá? Geralmente as bonecas assim, eu costumo colar os cabelinhos. Não é sempre que eu costuro. Mas quando eu sei que vai ir pra uma peça, pra uma criança que vai brincar bastante, não vai ser tão decorativa, vai ser mais usada. E essa aqui eu sei que vai ser muito brincada com ambas as peças. Então, a gente tem que optar pela costura, né? Mas se eu posso ser uma peça mais decorativa pra nicho, pra enfeite, eu com certeza opto pela colagem sempre. Mais rápido e mais fácil. Uma cola de boa qualidade, né? Tá? Então, aqui, ó. Tá pronto aqui, então, costuradinho o rabinho de cavalo e o cabelinho das duas mocinhas, tá? Agora, a gente vai fazer os últimos lacinhos pra começar a encerrar ela. Agora, essa parte aqui eu vou ensinar com o fio mais fininho, com a da filhinha, que é mais fácil dela ficar aqui embaixo da câmera, tá? Então, eu vou fazer agora aqui um anel mágico. E vou deixar um pouquinho de fiozinho aqui do meu anel mágico para depois eu poder amarrar no cabelo dela. E vou fazer aqui a base do meu anel. Agora eu vou subir aqui 3 correntinhas. É aquele laço bem simplesinho que a gente já tá acostumado a fazer. 1, 2, 3. Aqui junto eu vou botar mais 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4 pontos altos. Agora eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Vou fechar aqui embaixo com um ponto baixíssimo. E vou subir 3 correntinhas de novo. 1, 2, 3. Vou fazer 4 pontos altos na sequência. 1, 2, 3 e 4 pontos altos. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3 e vou fechar com um baixíssimo aqui embaixo. E vou cortar este fio aqui, deixando também um pedacinho pra amarrar. Não precisa muito, tá? Um pedacinho. Que dê pra gente depois amarrar no cabelinho dela. Agora, eu vou voltar esse último pontinho aqui. Vou pegar aqui o rabinho do meu anel mágico. E vou encerrar aqui o meu anel. Puxar bem, apertar bem, ó, aqui. Agora, com essa ponta aqui que eu encerrei também, vou puxar bem. E eu vou rodar aqui, ó, 2 vezes pra apertar aqui o centro do meu lacinho. E eu posso puxar bem, tá? Agora, com esse daqui do anel, eu passo pro lado contrário pra depois a gente poder amarrar também 2 vezes, ó. Bem puxado também. E 2. E daí eu já posso encontrar aqui atrás as 2 pontinhas e dar um nozinho. Bem apertadinho. E 2 para fazer um nozinho.
tá? Este lacinho aqui, eu vou fazer 2 lacinhos. Um lacinho rosa, pra amarrar o rabicozinho dela, e um lacinho cinza pra botar no vestidinho dela, tá? Esse daqui eu fiz com 4 pontos altos dentro do meu anel mágico, que é um pouquinho maior. Este daqui eu usei 3 pontos altos dentro do anel mágico, mas é o mesmo lacinho, a única diferença é que aqui tem 4 pontos altos e aqui tem 3. A única diferença, então, é que eu fiz um pouquinho menor, e quando eu cortei os fiozinhos aqui, eu deixei um pedacinho dos fiozinhos aqui pra depois ficar assim, na roupinha dela, tá? Então, aqui, ó, um cinza pro vestido, um rosinha pro cabelo. Agora, eu vou pegar o meu fio aqui, vou deixar também uma pontinha aqui pra depois eu poder encaixar na cabecinha dela, uma sobrinha de fio. E agora aqui eu vou fechar e vou subir 30 correntinhas, tá? Então, vou fazer 1, 2, 3 e vou até 30. Depois que eu fiz aqui as 30 correntinhas, eu vou cortar esse fio aqui também, vou deixar um pedacinho para acabamento. Vou voltar aqui minha última correntinha e vou apertar bem aqui, ó. Fiz um cordãozinho de 30 correntinhas com 2 pontinhas aqui, que você já vai entender por quê. Agora, eu vou pegar primeiro meu lacinho rosa, vou pegar minha pitiquinha aqui, que agora eu vou trabalhar um pouquinho com a pequenininha, que é mais fácil, tá? Vou pegar e vou amarrar aqui no cabelinho dela, no coquinho dela aqui em cima, o lacinho, tá? Então, aqui é bem simples, né? Só amarrar o lacinho no cabelinho dela. Passar bem aqui no meu coquinho. E aqui eu vou dar uma laçadinha e vou apertar bem. Podem apertar bem, que é pra fazer bem um jeito de cabelo amarrado, tá? Então, aqui, ó. Apertei um pouquinho aqui. Minha luz deu aquela estourada agora. Tem horas que minha luz, ela sobe. Aqui, tá? Então, aqui apertei bem. Agora, eu vou passar aqui pra frente. E embaixo do meu lacinho aqui, eu vou fazer o nozinho pra cortar e depois ele fica ali, não aparece, tá? Então, embaixo do lacinho aqui, eu faço meu nozinho. Eu posso apertar bem, tá? Que é pra dar bem estilo de cabelo amarrado. Ó. Pra amarrar os cachinhos dela. Dei um lacinho aqui, um nozinho, vou dar um terceiro pra garantir. Pronto. Agora, eu vou cortar aqui esses excessos, fica ali embaixo, não vai aparecer, porque tá embaixo do coquinho dela, do lacinho dela. Só cortar aqui as pontinhas. Pronto. Tá? Então, aqui tá amarradinho já o lacinho dela, do cabelinho, do rabinho dela aqui de cavalinho. Olha que bonitinha. Bem graciosa, tá? Agora, aqui na minha pequenininha, eu vou pegar meu cordãozinho aqui e vou botar uma das pontas na minha agulha de tapeceiro. Aqui. E eu vou posicionar aqui a tiarinha dela na cabecinha com as correntinhas arrumadinhas aqui pra ficar bem retinho. Então, eu vou só marcar aqui, nessa lateral, onde eu vou entrar, e aqui, nessa lateral, pra fazer a tiarinha aqui, ó. Bem simples, né? Mais simples que isso, impossível. Então, eu vou botar aqui um alfinete pra mim saber que aqui é desse lado. Sim. E aqui eu já vou pegar e também vou passar, opa, a minha tiarinha aqui na posição certinha. Ó. Então, eu entro aqui com o meu fio e saio aqui atrás, ó. Com a pontinha do meu fio. Pra fazer esse lado. Vou cuidar pra não torcer minhas correntinhas, né? E aqui na minha correntinha, eu depois aqui em cima, depois que a minha tiarinha estiver posicionada, eu posso vir com um pinguinho de cola, pano, e colocar aqui embaixo e colar aqui no centro pra ela ficar bem firmezinha, não se mexer, tá? Ó. Então, coloquei aqui o primeiro lado da minha tiarinha, agora eu vou colocar o outro do mesmo jeito. E vou encontrar as duas pontas no mesmo lugar ali atrás, tá? Então, aqui, ó. Saí com as duas pontas no mesmo pontinho aqui. Agora, essas duas pontinhas aqui é só eu dar um nozinho. Dá uma apertadinha, não precisa muito. Dou um nozinho.
Entrei com as duas aqui na mesma posição. Cuida pra minha correntinha não ficar torcida. Depois aqui em cima, se eu quiser, né, aconselho de um pinguinho de colinha aqui bem no meinho, só pra firmar ela bem na posição certinha. Uma colinha pano, né, uma colinha transparente. Mas muito pouco, tá, pessoal? Só realmente pra deixar ela posicionada no lugar, a tiarinha. Agora, esses fios aqui eu vou perder aqui por dentro da minha peça. Que nem eu fiz antes lá com os fios do cabelo. Vou passar um pra cada lado aqui. Então, aqui, consegui, né? Na briga entre eu e o fio, quase que ele ganhou, né? Aqui. E esse daqui eu passo aqui pro outro lado, pra separar uma ponta da outra. E corto as duas pontas e vou ajustar aqui também pra que não fique repuxado. Sempre venho com a minha agulha assim, depois que eu mexo dentro da minha fibra, vou ajustando pra não deformar a minha peça, né? Aqui. E aqui eu corto os excessos. E tá prontinho, então, agora a faixinha, a tiarinha dela. Bem simples de fazer. Prontinha a tiarinha, tá? Ficou uma gracinha. Agora o lacinho aqui também tá pronto. Então, só falta a gente colocar agora o lacinho aqui no vestidinho dela, que eu também vou colar. Botar uma colinha pano também aqui, ou uma colinha quente, que vocês preferirem. Vou colar bem aqui, ó, o lacinho, tá? E agora eu vou fazer o último detalhezinho aqui do cadarcinho e vou passar o blushzinho nela com vocês. Então, aqui, ó, pessoal, com o fiozinho cinza, eu peguei um pedacinho e dei um nozinho numa das pontas, tá? É bem simples de fazer aqui o cadarcinho. Eu vou entrar aqui por baixo do meu tênisinho e vou sair aqui na segunda carreirinha aqui, depois do cinza, tá? Na segunda voltinha do rosa. Vou puxar aqui pra trancar esse nozinho aqui dentro do meu tênisinho. E agora eu vou vir aqui, ó. Vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 com esse aqui, 6 pontinhos. Vou voltar ali do outro lado, uma carreirinha pra cima e vou fazer assim, ó. Muito simples, muito fácil de fazer. Agora eu vou vir aqui do outro lado no mesmo lugar. E vou vir uma carreirinha pra cima, no mesmo lugar. Aqui. E agora eu entro aqui. E finalizo, tocando e perdendo esse fio lá pra dentro do meu trabalho, tá? Vou ajustar aqui, agora eu passo aqui e passo de novo aqui pra poder cortar. Só pra mim trancar o meu fio aqui algumas vezes. E já posso cortar ele aqui. Venho com a minha agulha aqui e vou ajustar os pontinhos aqui que eu passei pra não ficar feio, tá? E aqui também vou ajustar pra ficar direitinho. Tá pronto, bem simplesinho também, tá? Então, agora eu só vou colar aqui o meu último lacinho aqui. E daí, eu já volto agora na íntegra com as minhas bonequinhas prontinhas e vou passar um blushzinho na bochechinha dela. Vou pegar meu blush aqui, que eu quase que eu esqueço do meu blush. Vou pegar um pincelzinho. E vou passar o blushzinho aqui na bochechinha dela pra dar uma corzinha, tá? Não vou fazer o óculos na aula com vocês, porque eu vou fazer o óculos numa aula separada, tá, pessoal? Pra não estender muito. E daí vocês já podem usar esse modelinho do óculos pra qualquer trabalho que vocês forem fazer aí, tá? Então, vou fazer isso aqui nas duas e daí já volto com elas prontinhas.